Olá, este é o Dr. Grande. Hoje vou analisar o caso de Joseph Saunier e Mike Dixon. Vou olhar o contexto do caso, passar para a linha do tempo do crime e então oferecer minha análise. Joseph Albert Saunier nasceu em 14 de setembro de 1954 em South Dakota. Em 1966, sua família se mudou para Shreveport, Louisiana. Após uma década, formou-se bacharel e ingressou na faculdade de medicina. Joseph se casou com Becky. O casal teve 2 filhos, um em 1981 e outro em 1982. A família foi para Dallas, Texas, para Joseph concluir sua residência. Ao se formar, ele atuou como patologista. Em 2001, Becky deixou Joseph após ter um caso com um homem do Peru chamado Furman Gallegos. Com o tempo, ela se casou com seu amante. Em 2007, Joseph se mudou para Lubbock, Texas, a 5 horas a oeste de Dallas. Ele normalmente era considerado um homem severo, mas Joseph se tornou mais relaxado e até começou a praticar dança de salão. Ele era muito popular com as mulheres. Enquanto isso acontecia, sua ex-esposa Becky não estava tendo o mesmo nível de sucesso romântico. Ela disse ao marido Furman que estava deixando ele. Em resposta, ele atirou 2 vezes no peito de Becky com uma pistola e ligou para o 911 para relatar o tiroteio. Quando a polícia chegou, encontraram Becky morta no chão da sala de sua residência. No sofá, encontraram Furman mortalmente ferido por sua própria mão. O cachorro da família, que Furman atirou e matou, estava ao lado dele. Em julho de 2011, Joseph se envolveu romanticamente com Rochelle Chatina após se conhecerem em uma aula de dança. O relacionamento ficou sério rapidamente. Rochelle considerava Joseph o amor da sua vida. Antes do relacionamento com Joseph, Rochelle havia se envolvido romanticamente com outro médico, um cirurgião plástico em Amarillo, Texas, chamado Thomas Michael Dixon. Ele era conhecido pelo nome de Mike. O casal se conheceu em fevereiro de 2010, quando Rochelle foi até Mike para aplicações de Botox. Naquele tempo, Mike era casado. Mike e Rochelle tiveram um caso e Mike se divorciou. Não surpreendentemente, o romance entre o casal foi tumultuado. Eles se separaram, mas Mike queria Rochelle de volta. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Na quarta-feira, 11 de julho de 2012, 2 jardineiros chegaram à casa de Joseph em Lubbock, Texas. Eles não tinham motivos para acreditar que ele estava em casa, estavam lá apenas para realizar trabalhos externos. Enquanto estavam lá, uma colega de trabalho de Joseph passou procurando por ele. A ausência inesperada de Joseph no trabalho causou preocupação. Os 2 jardineiros e a mulher foram até os fundos da casa, onde notaram que uma janela estava quebrada. Após encontrarem uma cápsula vazia no chão da casa, acionaram o 911. A polícia encontrou o seguinte durante a investigação. Joseph jazia morto na garagem. Ele havia sido baleado 5 vezes com uma pistola calibre 25 e esfaqueado 11 vezes com uma chave de fenda. Uma garrafa de Gatorade com um furo no fundo foi achada na residência. A polícia acredita que o assassino usou essa garrafa como um silenciador. É preocupante para a segurança da comunidade ter um assassino à solta comprando equipamentos para assassinato no 7-Eleven. Nada estava faltando na casa, mesmo que muitos itens caros estivessem à vista. Por exemplo, Joseph tinha obras de arte caras nas paredes. A polícia determinou que Joseph foi morto em 10 de julho, entre as 7h15 e as 10 da noite. Este é o dia antes de seu corpo ser encontrado. Rochelle contou à polícia sobre como Mike Dixon a vinha perseguindo romanticamente. Isso tornou Mike um suspeito potencial óbvio. A polícia visitou a residência dele em Amarillo, Texas, a 196,5 km ao norte de Lubbock. Ele negou o envolvimento no assassinato de Joseph e apresentou um álibi à polícia. Eles confirmaram o álibi de Mike e não acreditavam em seu envolvimento. Os investigadores seguiram outras pistas sem ideia de quem cometeu o assassinato. Em 15 de julho de 2012, 5 dias após o assassinato, Paul Reynolds contatou a polícia e disse que estava hospedado com David Neil Shepard. David tinha falado muito. Ele disse que matou Joseph a pedido de Mike. No dia 16 de julho, David e Mike foram presos pela polícia. Nenhum quis falar com a polícia, mas depois David mudou de ideia. Aqui está a história que David forneceu.
Ele e Mike eram amigos. Mike estava chateado que Joseph estava namorando Rochelle e queria eliminar Joseph. Ele contratou David para assassinar Joseph em troca de 3 barras de prata, no valor de $9.000. Em 10 de julho de 2012, por volta das 16 horas, David foi à casa de Joseph e aguardou no quintal. Por volta das 7:30 da noite, ele ouviu Joseph bater em uma janela de dentro da casa. Joseph avistou David no quintal. David se aproximou da casa e atirou em Joseph através de uma janela que Joseph acabara de abrir. Ele então empurrou uma janela enquanto Joseph corria para a garagem. David encontrou Joseph desacordado na garagem e o esfaqueou para ter certeza de que ele estava morto. Ele foi de carro até um lago e lá descartou a arma. A polícia encontrou a arma do crime no lago, assim como David disse. Em agosto de 2013, David fez um acordo de delação premiada. Ele se declarou culpado por assassinato e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em outubro de 2014, Mike Dixon foi a julgamento. David, claro, seria a testemunha-chave contra ele, mas as coisas não saíram conforme o planejado. No tribunal, David se recusou a responder perguntas e fingiu que não conseguia ouvir o promotor. Durante seu depoimento, David ofereceu uma nova história, diferente do que havia dito anteriormente. Mike contratou David para perturbar o relacionamento entre Joseph e Rochelle. O plano de David não era um assassinato por contrato, mas sim coletar evidências de Joseph estar traindo sua parceira com outras mulheres. Em teoria, quando Rochelle descobrisse o que Joseph estava fazendo, ela terminaria com ele por traí-la. Isso faria Rochelle voltar para os braços de Mike. Em 10 de julho de 2012, David terminou em uma confrontação com Joseph. As coisas saíram do controle e David disparou sua arma sem intenção. Depois de perceber que Joseph estava morto, ele o esfaqueou algumas vezes. David não conseguiu explicar os 11 ferimentos de faca em Joseph. O júri não conseguiu chegar a um veredicto unânime e o juiz declarou um julgamento nulo. O Estado julgou o caso pela segunda vez em outubro de 2015. Desta vez, não chamaram Davi como testemunha. Ao invés disso, eles reproduziram o vídeo de sua confissão à polícia. Em 18 de novembro de 2015, Mike Dixon foi considerado culpado por 2 homicídios dolosos. Uma acusação foi por homicídio por remuneração e a outra acusação foi por homicídio durante um assalto. Mike foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mike recorreu da sua condenação citando várias questões, incluindo evidências insuficientes para condenar, informações do celular obtidas sem um mandado e a exclusão do público do tribunal em 3 ocasiões. Em dezembro de 2018, o recurso de Mike foi bem sucedido. Suas condenações foram anuladas. Em janeiro de 2019, ele foi libertado sob fiança de 2 milhões. O Texas recorreu da revogação e, em janeiro de 2020, obteve sucesso. O recurso foi revertido e as condenações de Mike foram restabelecidas. Sua fiança foi revogada e ele retornou à prisão. Em 2022, o Tribunal de Apelações determinou que Mike Dixon não poderia ter sido culpado por 2 crimes de assassinato por matar uma pessoa. A acusação de assassinato em primeiro grau relacionada ao homicídio durante um assalto foi anulada. No entanto, não havia motivo para entusiasmo por parte de Mike, porque sua outra condenação, a baseada em assassinato por remuneração, foi mantida. No momento deste vídeo, Mike segue cumprindo prisão perpétua. Na minha análise, não há dúvida de que David Shepard era culpado de assassinato. Sua história sobre atirar acidentalmente em Joseph durante uma confrontação é impossível de acreditar. Se o tiro foi acidental, por que David esfaqueou Joseph repetidamente depois? No entanto, a culpa de Mike Dixon é mais controversa. Mike mantém sua inocência e ele tem vários apoiadores. Eles alegam não haver provas confiáveis do envolvimento de Mike na morte de Joseph. O Estado discorda, acreditando na versão inicial de David, que Mike o contratou para matar Joseph. Isso me traz a pergunta: Mike era culpado de assassinato? Examinemos as evidências a favor e contra a culpabilidade dele, iniciando pelos fatores incriminatórios. Sem dúvidas, David matou Joseph. Ele confessou isso, embora mais tarde tenha alegado que foi um acidente. Mike e David começaram a se comunicar pelo menos 3 meses antes do assassinato. Havia 37 mensagens de texto e 4 chamadas no dia em que Joseph foi morto. Algumas das mensagens indicavam um senso de urgência.
No dia seguinte ao assassinato, havia 21 mensagens de texto. Após a visita policial, Mike mandou mensagem a David pedindo calma e discrição. Quando a polícia perguntou a Mike sobre Joseph durante a visita, ele inicialmente negou conhecê-lo. Mike deu 3 barras de prata a David, que vendeu uma delas no dia após o assassinato. Isso faz parecer que David foi pago para cometer o assassinato. Mike alegou que orientou David a instalar câmeras na residência de Joseph para pegar Joseph com outras mulheres. Novamente, isso era tudo parte do seu plano para reconquistar Rochelle. Isso é diferente de planejar um assassinato, mas ainda é uma admissão surpreendente e perturbadora. Isso indica que Mike estava fortemente motivado a se reunir com Rochelle e tomaria medidas drásticas para alcançar seu objetivo. Se ele queria instalar câmeras, talvez estivesse disposto a matar. Após o assassinato, Mike pulou em uma piscina com seu celular. Quando isso não conseguiu destruir os dados do telefone, ele removeu o chip. A polícia recuperou algumas mensagens do telefone sincronizado com o computador dele. A arma do crime, que a polícia recuperou de um lago, pertencia ao Mike. Agora passando para os fatores de absolvição. David pode ter perseguido Joseph e Rochelle antes do assassinato. Por exemplo, uma vez quando Rochelle estava com Joseph em sua casa, ela viu um flash no quintal consistente com alguém usando uma câmera. Se David estava mesmo tirando fotos, isso corrobora a teoria de que Mike o instruiu a atrapalhar o relacionamento entre Joseph e Rochelle. Se o plano o tempo todo tinha sido matar Joseph, não haveria sentido em tirar fotos. Mike pode ter destruído os dados em seu celular por estar envergonhado de David estar espionando Joseph. Isso poderia explicar por que Mike negou inicialmente conhecer Joseph. David não tinha credibilidade como testemunha. A única certeza é que não podia ser confiável. Ao considerar todas as evidências neste caso, eu acredito que Mike Dixon é culpado de assassinato? Acredito que ele é culpado, mas não estou convencido além da dúvida razoável. Na minha visão, é possível que David tenha cometido o assassinato sem a participação do Mike. David poderia ter pego a arma do Mike sem o conhecimento dele. Também é possível que Mike soubesse, mas não imaginasse que David usaria a arma para matar alguém. Sem a confissão de David, não há como Mike teria sido condenado. David implicou Mike em uma história, mas tentou exonerá-lo em outra. Até onde eu sei, tudo o que David disse deveria ser desconsiderado. Isso só deixa evidências circunstanciais contra Mike e não há o suficiente para provar que Mike era culpado além de uma dúvida razoável. O que eu acho que aconteceu neste caso é apenas uma teoria, minha opinião. Mike Dixon era egocêntrico, impulsivo, obsessivo, raivoso, manipulador, enganador, frio, insensível, vulnerável, inseguro, ciumento, tinha um senso de direito e era extremamente assustador. Mike ficou obcecado por Rochelle e chateado com a separação. Ele a acusou de destruir seu casamento e brincar com suas emoções. Em uma mensagem, ele escreveu, citação, Rochelle, eu te amo muito. Que eu vendi minha família pelo rio para ter você, fim de citação. Quando Mike descobriu que Rochelle estava vendo Joseph, ele ficou com ciúmes. No começo, é improvável que Mike pretendesse matar Joseph. Em vez disso, ele planejou incriminar Joseph por traição para que Rochelle o deixasse. Ele conspirou com seu amigo David para alcançar esse objetivo. David foi descrito como um arrogante e obnóxio golpista que teve muitos negócios fracassados. Ele já foi um vendedor de produtos farmacêuticos em um momento, mas ele falsamente afirmou que era um empresário de sucesso, um delegado do xerife e um investigador particular. David passava tempo em bares e clubes de desafio de roupas, onde agia como se fosse rico. Ele se vestia com roupas caras e fumava charutos. Apesar de não parecerem uma boa combinação, Mike e David se uniram sobre o tema do divórcio. Mike e David se divorciaram em 2010. Não está claro o que fizeram para tentar incriminar Joseph por traição, mas houve muitos incidentes misteriosos antes do assassinato. Por exemplo, como mencionei, uma pessoa no quintal de Joseph tirou uma foto usando um flash, alguém perseguiu Rochelle em sua academia e uma carta estranha foi enviada para Rochelle indicando que Joseph havia usado os serviços de uma trabalhadora sexual. É plausível que Mike e David estivessem por trás desses eventos incomuns.
Quando essas tentativas de separar Joseph e Rochelle falharam, Mike decidiu usar um método mais definitivo, ou seja, homicídio. Ele deu a David uma pistola e o orientou a assassinar Joseph. Mike não entendia bem sobre saúde mental, ou teria percebido a instabilidade de David. David desmoronou após o assassinato. Ele tentou se prejudicar em 2 ocasiões e contou ao seu amigo que cometeu um assassinato. Foi isso que levou à prisão de Davi. Novamente, o amigo de Davi contatou a polícia. David implicou Mike, mas depois mudou de ideia porque queria negar sua própria responsabilidade no assassinato. Ele não poderia alegar que o assassinato foi um acidente se Mike o contratou, então absolver Mike era necessário. O problema era que a confissão de David era mais convincente do que sua negação. Esses são meus pensamentos sobre o caso de Joseph Saunier e Mike Dixon. Obrigado por assistir. Falarei em breve.